Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia, Aninha! Bom dia, que alegria, né? Nós abrimos esse momento especial. Bom dia para você que está em casa. Que você esteja feliz nesse dia por adorar ao Senhor e aprender um pouco mais sobre Ele. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você mais uma vez, mais esse dia conosco. É um prazer imenso ter vocês nesse momento tão agradável do nosso dia, que é o culto em adoração a Deus. E para nós começarmos, vamos orar ao nosso Senhor? Sim. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por muitas bênçãos que o Senhor nos dá todas as manhãs. Só pelo fato de podermos ouvir, compartilhar coisas boas. O mundo está cheio de enfermidades, de coisas ruins, mas nós estamos colocando a nossa mente em coisas do céu. E eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão aí do outro lado, assistindo esse vídeo, Senhor, bebendo da mesma fonte que é a Tua Palavra. Fica conosco, nos abençoa nesse dia, nos traz a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que só pelo fato de você estar aqui vivo e nos assistindo já é uma bênção tão grande? E nós devemos agradecer ao nosso Deus, louvar o nome dele por essas bênçãos que ele nos concede a cada dia. E neste momento, vamos louvar o nosso Senhor com o hino 14 do nosso cenário. Louvemos o Rei. Amém. Como é bom louvar ao Senhor. Mas também tem um momento muito importante, que é gravar a palavra de Deus no coração. Quando nós gravamos a palavra de Deus no coração, o Espírito Santo tem mais ferramenta para trabalhar em nossa mente, para nos mostrar o caminho, para nos guiar no caminho certo, não é? E qual é o texto agora, Aninha, que nós estamos gravando essa semana? Filipenses 2, do 13 ao 15. Vamos lá no 3? Sim. 1, 2, 3. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade.
Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Amém. Que nós possamos resplandecer, né, Aninha? E você aí de casa também. Que Deus te abençoe, te dê um dia feliz, cheio de coisas boas na mente para você pensar e que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa. Amém. Tenha um ótimo estudo e compartilhe com seus amigos essa grandiosidade e resplandeça como astros no mundo. Amém. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia para os nossos amigos que se encontram em casa também. Que a graça e a paz do nosso Deus possa estar habitando no meu e no seu coração. Louvado seja o nome de Deus pela sua presença aqui. Como é bom saber que existem pessoas que nesse momento estão com o coração aberto, né, para receber essas verdades e que também já foram fortalecidas por Deus por meio do estudo da palavra do Senhor logo nas primeiras horas do nosso dia, né? Hoje estudamos alguns assuntos bem especiais, mas antes de nós comentarmos alguns pontos importantes do assunto referente ao estudo de hoje, eu convido a todos a fecharmos os olhos para fazermos uma oração ao nosso Pai Celestial. Então, do jeito que você está, feche seus olhos. Santo e amado Pai, poderoso Senhor, louvado seja o seu nome. Por tudo, meu Pai, por mais um dia, pela Tua graça, pelos Teus ensinamentos bíblicos, que o Senhor possa continuar nos dirigir, nos dar força, meu Pai, e proteção. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje, nessa madrugada, estudamos o capítulo 31 até o capítulo 33 do livro de Isaías. Também estudamos partes do capítulo 2 do livro de Lucas e estudamos o capítulo 8 do livro O Desejado de Todas as Nações, que veio como tema a visita pascual. Mas antes de abordarmos os assuntos referentes ao livro e também ao livro de Lucas, primeiro vamos passar alguns pontos importantes do livro de Isaías, a começar pelo capítulo 31. Aqui veio falando sobre o Egito é homem e não Deus. Nós podemos ver que o nosso povo, infelizmente no passado, Israel, sempre buscava auxílio e fortaleza em outros lugares, em outros países, em outros reinos. Dentre esses reinos que Israel buscava auxílio, um deles era justamente o Egito. Mas muitas vezes o Egito deixava Israel na mão. Certa vez, quando o rei de Judá estava esperando o auxílio do Egito contra os babilônicos, o Egito nem foi. Deixou que eles enfrentassem aquelas batalhas e Israel acabou perdendo. E aqui nos vem contando uma advertência sobre o quanto é perigoso que nós venhamos a buscar refúgio e fortaleza em outros lugares, a não ser no poder de Deus. E aqui, logo no verso 1 do capítulo 31, nos diz o seguinte: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Aqui nós podemos ver o ai. Ai daquelas pessoas que buscam auxílio e fortaleza em outros lugares, a não ser no poder de Deus. Que em nome de Jesus,
nós possamos tomar essa advertência para a nossa vida. Que nós possamos sempre buscar o auxílio do Senhor. O próprio Davi nos deixou esse exemplo. Lá no Salmos 46, ele fala o seguinte: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que nós possamos nos refugiar nos braços do nosso Deus e deixar que Ele tome a frente das situações e traga também as soluções, né? Esse é o convite que Deus está fazendo para mim, esse é o convite que Deus está fazendo para você também. E aqui, logo partindo para o verso 3, nos mostra, né, como é vão buscar o auxílio dessa nação ímpia do Egito. E nos diz o seguinte, verso 3 do capítulo 31. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Você percebe a advertência? Aqui veio falando que as pessoas que buscam auxílio em outro poder, a não ser o poder de Deus, também será destruído junto com aquele auxiliador, entre aspas. Você percebe o perigo disso? Que em nome de Jesus, nós possamos buscar auxílio nele. Que nós possamos buscar a proteção, o socorro nele. Esse é o convite de Jesus para cada um de nós. E aqui no verso 6 nos diz o seguinte: convertei-vos, pois aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram e tão profundamente. Aqui o convite é claro: convertei-vos, se arrependam dos seus pecados, busquem o auxílio verdadeiro, busquem andar verdadeiramente nos caminhos retos do Senhor. É muito perigoso andar na plataforma da desobediência. O plano de Deus para mim e para a sua vida é que nós venhamos a buscar o auxílio nele, a se converter das coisas erradas, dos caminhos errados e sempre fazer o que é certo aos olhos do nosso Senhor. Aqui no capítulo 32 veio falando a respeito do reinado do justo rei. E quem que é esse justo rei? Com certeza é o próprio Messias. E nós estamos aguardando esse reino, nós estamos aguardando esse rei chegar para nos levar para esse lugar tão lindo. E nesse lugar o próprio Isaías fala: habita justiça. Você já pensou? Morar em um lugar onde verdadeiramente habitará a plena justiça? Aqui na terra hoje em dia não é possível, porque infelizmente todos nós somos miseráveis pecadores, temos corações corruptos, corações manchados pela mancha terrível da iniquidade, pela mancha terrível do pecado. Mas a Bíblia fala que quando Jesus vir, quando o Messias chegar em sua segunda vinda, ele vai nos levar para esse lugar onde habitará a justiça, né? Aqui continua falando a respeito das advertências contra as mulheres lá em Jerusalém. Mulheres que estavam praticando abominações, coisas terríveis aos olhos do Senhor. E Deus, ele deixou por meio do seu profeta, né, várias advertências, tanto para essas mulheres, quanto para os homens também que estavam fazendo o que era errado aos olhos do Senhor. Mas, em meio a todas essas advertências, nós podemos ver a misericórdia do Senhor. Esse é o caráter de Deus. É a mescla, é a junção da justiça e da misericórdia. E aqui, no verso 15 do capítulo 32, nos mostra, nos conta, na verdade, uma profecia magnífica que vai se cumprir em nossos dias. E eu gostaria de ler com vocês, capítulo 32, verso 15, e nos diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é a promessa do Espírito Santo. E nós sabemos que lá em Joel, lá nos mostra como que vai ser o cumprimento literal dessa promessa em nossos dias. Nós sabemos que já houve um cumprimento parcial nos dias dos discípulos, né, no derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes, mas agora será a chuva serôdia.
mas para que o Espírito Santo seja derramado na minha vida, mas para que o Espírito Santo seja derramado na sua vida, nós devemos estar nos preparando hoje. Hoje é o dia da conversão. Hoje é o dia de nós buscarmos verdadeiramente andar nos caminhos retos do nosso Senhor, buscando eliminar do nosso coração, por meio da sua graça, todo o egoísmo, todo o orgulho. O próprio Espírito de Profecia nos fala lá no livro Eventos Finais, que as pessoas que irão receber o Espírito Santo são aquelas pessoas que venceram o orgulho, que venceram o egoísmo, são aquelas pessoas que estão unidas, são aquelas pessoas que estão clamando, que estão buscando todos os dias, que estão orando e falando: Senhor, cumpra essa promessa, essa profecia na minha vida. A Bíblia fala que é vontade de Deus que nós venhamos a importuná-lo a respeito das promessas bíblicas, porque todas essas promessas pertencem a quem? Pertencem a mim, pertencem a você. Então que nós possamos clamar, que nós possamos viver também nossas orações para que o Espírito de Deus possa ser derramado em nossas vidas. E nós sabemos que isso vai acontecer antes da volta de Jesus. E nós sabemos também que Jesus está muito perto de voltar. Portanto, essa profecia está muito perto de se cumprir. Então, que nós possamos estar nos consagrando todos os dias para que essa profecia, para que o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas. Partindo agora para o capítulo 33, aqui veio falando a respeito da aflição e o livramento de Jerusalém. Quando o povo se arrepende, quando o povo clama, busca a misericórdia do Senhor, Ele atende. Ele ouve as orações. Aqui no verso 2 nos diz o seguinte, Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado, sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. É seu desejo fazer também essa oração? Senhor, compadece-te de mim, Senhor. Tem misericórdia. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me lava. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa foi a oração que Davi fez a Deus e Deus atendeu. É seu desejo também buscar essa misericórdia do Senhor, buscar essa confissão, essa mudança, essa purificação, essa santificação. Faça isso. Porque nós só poderemos entrar no céu se nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e verdadeiramente nos entregamos ao Senhor. Essa é a vontade do nosso Deus. E lembra, Ele está disposto a nos perdoar. Lá em 1 João 1,9 fala o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aqui, para nós concluirmos os ensinamentos e os pontos importantes do livro de Isaías, nos capítulos de hoje, no final do capítulo 33, nos faz uma pergunta linda. E essa pergunta basicamente é a seguinte: quem poderá habitar nos céus? Qual que vai ser o povo que poderá adentrar nas mansões celestiais? E Isaías, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, começa a falar as características desse povo. E que nós possamos lutar para ter essas características. E aqui, a partir do verso 15, do capítulo 33, nos diz o seguinte: as pessoas que habitarão no reino de Deus é o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Vai ser esse povo aqui que vai adentrar nas mansões celestiais. Aquelas pessoas que estão buscando verdadeiramente seguir os exemplos de Cristo, andar nos mesmos passos que o Senhor andou aqui na terra, Que nós possamos, em nome de Jesus, lutar todos os dias para ter essas características celestiais. E agora nós vamos partir para o livro O Desejado de Todas as Nações e nós vamos ver alguns pontos muito importantes. Nós sabemos
que Jesus, ele agora, de acordo com o contexto e o que nós lemos hoje, estava com 12 anos. E essa idade de 12 anos era bastante significativa para aquele povo, para a nação de Israel, porque quando você se completava 12 anos, a partir dessa idade você poderia participar das festividades, festividades religiosas. Você agora era considerado de maior, digamos assim, você estava passando para uma nova etapa em sua vida. Você agora era considerado filho da lei. E Jesus, ele se encontrava agora nessa idade, né? E nós sabemos que o povo de Israel, eles participavam todos os anos de algumas festividades. E essas festividades eram sete festas. A começar pela Páscoa, as primícias, a festa dos pães asmos, depois vinha o Pentecostes, também a festa das trombetas, o dia da expiação, uma das festas mais importantes de todas, e terminava a festividade anual com a festa dos tabernáculos. E uma das festas mais importantes de todas era justamente a festa da Páscoa. A Páscoa, que ainda é comemorada nos nossos dias, mas muito diferente de como era comemorada nos dias de Jesus. Hoje em dia as pessoas associam a Páscoa como sendo chocolate, como coelho da Páscoa, não é isso? Mas, biblicamente, a Páscoa ela tem um significado muito mais profundo. Páscoa significa libertação por meio do sangue do Cordeiro. E nós sabemos que esse Cordeiro representava quem? O próprio Cristo, o próprio Messias, o próprio Jesus. E nós sabemos que há muito tempo atrás o nosso povo encontrava-se lá no Egito, cativos, e Deus levanta um homem chamado Moisés. E por meio de Moisés, Deus envia agora 10 pragas para que essas pragas pudessem ser recaídas sobre aquela nação e essa nação pudesse deixar o povo de Deus sair lá do Egito. Nós sabemos que 9 pragas foram lançadas. Entretanto, o coração do faraó continuava endurecido. O coração do faraó encontrava-se duro. E mesmo assim, mesmo com tantas manifestações, ele se recusava em permitir que o povo de Deus saísse lá das terras do Egito. E Deus agora veio com a última praga. E essa praga representava a morte de todos os primogênitos. O anjo da morte iria sair voando sobre aquela nação e iria matar todos os primogênitos das pessoas. E para que esse anjo não matasse os filhos de Israel, era necessário que um cordeiro fosse morto e o seu sangue fosse colocado nos umbrais das portas das pessoas que aceitassem esse selo, esse sinal de livramento. E as pessoas que fizeram isso tiveram a vida dos seus filhos poupados, E depois disso, houve a libertação. E houve também a consumação desse rito que ficou conhecido como a Páscoa. E Jesus, agora com 12 anos, pela primeira vez teve a oportunidade de comemorar essa festa da libertação tão importante. E aqui na página 78, no primeiro parágrafo, eu gostaria de ler para vocês como que foi essa primeira experiência de Jesus ali no templo para comemorar essa festividade, Pela primeira vez, contemplou o menino Jesus o templo. Viu os sacerdotes de vestes brancas realizando o seu solene ministério. Viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício. Com os adoradores, inclinou-se em oração, enquanto acendia perante Deus a nuvem de incenso. Testemunhou os impressivos ritos do serviço pascual. Dia a dia, observava mais claramente a significação dos mesmos. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, acordava-se-lhes novos impulsos. Silencioso e absorto, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério da sua missão desvendava-se ao Salvador. Quando Jesus, com a idade de 12 anos, começou a ver todos aqueles ritos,
Sentimentos agora começaram a ser despertados no coração de Jesus. Ele viu uma representação perfeita naquele cordeiro ensanguentado que estava sendo morto e oferecido como sacrifício. Ali ele viu aspectos da sua missão, do seu chamado. Jesus, com apenas 12 anos, começa a entender a motivação do qual ele se encontrava nessa terra, que era justamente libertar o povo, que era justamente trazer a vida, que era justamente trazer a restauração. Isso é muito interessante. E de acordo com o espírito de profecia, José e Maria, quando levaram Jesus para o templo pela primeira vez, para participar dessa festividade, eles tinham alguns objetivos em especial. Eles queriam que Jesus se associasse com esses mestres, com esses rabinos, e pudesse se deixar ser ensinado pelas ideologias erradas que eles estavam pregando naquele momento, naquela história, naquele período da história. Entretanto, Jesus, ao invés de se deixar se corromper por esses falsos líderes religiosos, ele começou a ensinar a esses líderes. O relato fala que o tempo agora passa. Todos os dias das festividades, Jesus ele procurou ficar sozinho. Deus estava despertando em seu coração justamente esses aspectos da sua missão e ele estava buscando entender cada vez mais essa situação, até que todos estavam se organizando para voltar para as suas terras natais. E José e Maria, pensando que Jesus estava com seus amigos, com seus colegas, seguindo viagem, percebe que o seu filho não mais se encontra. Eles agora começam a sentir falta do próprio Jesus. E aqui no livro vem nos contando como que foi justamente essa situação. Na página 78, no segundo parágrafo, na verdade no terceiro parágrafo, nos conta mais ou menos como que foi toda essa situação, né? Fala que os pais sentiram falta daquelas mãos voluntárias que estavam sempre a postos, né, para suprir as necessidades dos seus pais, e quando perceberam que Jesus não se encontrava, que Jesus não voltou para dormir na tenda dos seus pais naquela noite, eles perceberam onde que está Jesus? Desapareceu. E agora eles voltam para Jerusalém, e quando eles voltam em Jerusalém, eles agora passam 3 dias à procura de Jesus. E em uma certa oportunidade, eles tiveram o privilégio, na verdade, a alegria de ouvir Jesus associado com os rabinos, associado com os líderes religiosos da época. O interessante é que Jesus estava fazendo algumas perguntas que pareciam perguntas inocentes de crianças, mas que tinha uma profundidade grandiosa. O interessante é que Jesus, ele se utilizou de alguns métodos. Jesus, ele não queria passar a impressão de que estava ensinando aqueles líderes religiosos. Jesus, ele foi na simplicidade, ele foi na humildade. E o interessante é que aqueles líderes, aqueles mestres, ficaram tão pasmos, ficaram tão entusiasmados com a sabedoria daquela criança, que queria fazer de Jesus o seu aluno. Entretanto, era Jesus que estava ensinando assuntos grandiosos a respeito das profecias referentes à vinda do Messias. Assuntos com uma profundidade grandiosa que eles nunca tinham imaginado que pudesse se encontrar nos escritos sagrados daquele período. Você percebe a sabedoria dos ensinamentos que Jesus estava passando naquele exato momento. E agora, José e Maria se apresentam ante Jesus com um tipo de repreensão. Jesus, por que você não estava conosco, não ficou conosco? Por que você ficou por aqui? E agora Jesus, ele passa uma leve repreensão para os seus pais. E ele fala, cumpre cuidar das coisas do meu pai. Naquele momento, José e Maria ficaram meio que sem entender essa situação e Jesus pega e aponta para cima. Maria agora entende que Jesus ele sabia qual que era a sua missão.
Qual que era o seu objetivo? O porquê que ele se encontrava nessa terra? Maria, ela perdeu de vista por muitas vezes a missão de Jesus. Por conta do seu convívio, por conta da aparência de Jesus em ser uma criança simples, ela pensava, não, eu creio que as coisas não vão ser exatamente da forma que o anjo Gabriel me contou. Mas agora ela entendeu que Jesus ele tinha uma missão especial. Ele tinha uma missão esplendorosa e grandiosa. E para nós concluirmos, algo que me chamou muito a atenção foi justamente a perda do próprio Jesus. Você percebe que por conta de um descuido, por conta de um descaso, Maria e José perderam Jesus por um dia. E eles acabaram sendo privados da presença de Jesus por 3 dias. E isso ainda acontece em nossos dias. Quando nós negligenciamos a oração, quando nós negligenciamos a busca do nosso Senhor e Salvador, as consequências são terríveis. Nós podemos ficar afastados do Senhor por muito mais tempo. E para recobrar essa comunhão, esse relacionamento, isso pode durar muito tempo, isso é muito sério. O Espírito de Profecia nos diz o seguinte, o mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, por maledicência ou negligência da oração, podemos perder um dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Que em nome de Jesus nós possamos jamais perdê-lo de vista. Que nós possamos ter e manter um relacionamento vivo e íntimo com o nosso Salvador. E Ellen White, ela apresenta um segredo. Ela apresenta um caminho, uma solução para que nós nunca venhamos a perder Jesus de vista. E isso se encontra aqui na página 83, no último parágrafo, e nos diz o seguinte: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos do seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos seguir esse conselho inspirado pelo céu. Que nós jamais venhamos a perder Jesus de vista. Que nós possamos ter Ele sempre em primeiro lugar na nossa vida. Diariamente, por meio da oração, da obediência, do estudo da palavra de Deus. Esse é o apelo para o meu coração. Esse é o apelo de Deus para o seu coração. Não perca Jesus de vista. E nesse momento eu convido a todos a ficarmos de joelhos para clamarmos ao Senhor, para pedirmos, Senhor, jamais, que nós jamais venhamos a te perder de vista, que nós possamos manter esse relacionamento vivo com o Senhor. É seu desejo? Então se ajoelhe comigo e vamos falar com Deus. Santo e amado Pai, poderoso Senhor, a Ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Senhor, perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes, meu Pai, nós temos nos afastado do Senhor, mas que em nome de Cristo, meu Pai, nós possamos jamais a Te perder de vista, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos, meu Pai, verdadeiramente Te buscar todos os dias, assim como o Senhor nos busca diariamente também, Senhor. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo agora. Abençoa nossos irmãos aqui da Escola de Profetas, que nós possamos ter esse relacionamento contigo, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, continue te fortalecendo sempre e lembra, busque sempre o Senhor, por meio da oração, por meio da entrega, por meio do estudo da Bíblia. Que você possa ter um ótimo dia na presença de Deus.